Para você que continua conosco aqui na TV Jovem Pan News, nas demais plataformas, a gente segue agora com um outro assunto. Pré-candidato a presidente, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, reforçou o discurso da segurança pública e anunciou a criação de uma polícia de fronteira, com o objetivo de impedir a entrada de criminosos, drogas e contrabando de outros países ou estados. A gente vai, daqui a pouquinho, trazer mais informações, inclusive com o repórter Matheus Dias, que está acompanhando de pertinho este assunto. É um destaque dessa nossa segunda hora do programa Os Pingos nos Is. Deixa eu chamar aqui o delegado Palumbo. Palumbo, eu quero entender como é que a segurança pública vai ser, de fato, assunto nesse ano de 2026, né? Porque parece que o brasileiro, como um todo, tem se preocupado demais com essa que é a sua área de atuação, que é a insegurança. Crime, e não consegue sair na rua, e as mulheres têm um problema aí do feminicídio que está aumentando, violência contra as mulheres, e aí agora, inclusive, essa situação envolvendo as fronteiras, que é um problema histórico de décadas aqui no nosso país. Palumbo. Kobayashi, a segurança pública se faz com a junção dos três poderes, executivo, judiciário e legislativo. Não adianta você ter uma lei extremamente pesada que vá contra o crime se o juiz oferece um cafezinho e solta um bandido dando um casaquinho porque ele está com frio, soltando o chefe de facção. Dá uma canetada e solta. Não adianta você reclamar da insegurança se você vota em candidatos que acham normal um preso sair com uma tornozeleira mesmo depois de ter matado uma mulher. Isso não é normal aqui no Brasil e não é lugar em nenhum lugar do mundo. Agora, os governadores, e não digo só o Ratinho Júnior, podem ajudar muito. Como? Fortalecendo as suas polícias. E você faz o fortalecimento, não é só comprando viatura e dando para a polícia militar ficar patrulhando. Você tem que contratar gente. Você tem que dar um salário digno, o policial vive de salário. Ah, mas hoje aqui no estado de São Paulo nós temos a ação delegada. E quando que o policial descansa? O policial não descansa nunca. Ele sai do plantão, bico, que é a ação delegada, bico, plantão, bico. Ele nunca descansa. Entendeu? Não adianta você fazer só mapear aquela camuflagem. Olha, vamos comprar viaturas novas e colocar para os batalhões especiais. Mas e aquele policial que está na rádio, que está no rádio patrulha, nas periferias da cidade de todos os estados, que não tem a mesma estrutura que tem a dita polícia de elite, entre aspas. Talvez aquele policial que esteja lá na periferia, vou citar São Paulo aqui, na cidade de Tiradentes, Grajaú, Capão Redondo, Parque Taipas, Brasilândia, seja muito mais de elite do que um policial que está montado numa viatura com 4 homens armados de fuzil de um grupo de batalhões de policiais ditos especiais, tanto da Polícia Civil quanto militar. Quem é mais especial? Aquele rádio patrulheiro que está lá nos confins das periferias, atendendo o 90, com uma pistola, sem apoio de absolutamente ninguém, quando pede apoio demora para chegar? Ou aquele policial dito de elite? Então a gente tem que olhar para o chão de fábrica, e você, Kobayashi, conhece bem o chão de fábrica de todas as polícias, em especial da Polícia Militar. Você começa a fortalecer a segurança dando apoio aos policiais. E apoio, o que o policial quer? Um salário digno, um salário decente, um salário que vai suprir as suas necessidades. Não enfiando para ele, fazendo convênios com as prefeituras, ações para ele continuar fazendo bico sem parar. Ele precisa de um desconto, de uma folga, ele precisa ter um convívio na família. Isso serve para a Polícia Civil, serve para a Polícia Militar, serve para a Polícia Científica, que faz um trabalho quase que invisível, que ninguém vê, mas é de suma importância, serve para a Polícia Penal, que fica nos caldeirões das cadeias, onde muitas das vezes tem cadeias com 1.500, 2.000 presos, e fica somente 5 policiais tomando conta desse barril de pobre. Então, quer começar a dar uma segurança de respeito nos estados?
comece a fortalecer o ser humano, o profissional da segurança pública, e não fazendo propaganda que muitas das vezes não condiz com a realidade daquele policial que está na periferia, que está numa delegacia, junto com um delegado, um escrivão e mais absolutamente ninguém atendendo a população, Kobayashi. Pré-candidato a presidente, o governador Ratinho Júnior reforçou o discurso da segurança pública e anunciou a criação de uma polícia de fronteira, com o objetivo de impedir a entrada de criminosos, drogas e contrabando de outros países ou estados. Eu quero chamar aqui o Roberto Mota agora para falar a respeito disso. O Paulo já tinha comentado, Mota, que é a situação do tema da segurança pública e, nesse caso em específico, combatendo o tráfico de drogas, facções criminosas que usam o território do Paraná como rota, né? Droga que vem de outros países e que passam pelo Paraná, depois entram aqui no estado de São Paulo, ali pelo Pontal, região de Presidente Prudente, e chegam depois definitivamente a todo o território brasileiro e ao Porto de Santos, aqui para ser exportado para outros países também. Como é que você vê essa iniciativa do governador Ratinho Júnior criando uma polícia para a fronteira? Eu não conheço os detalhes, Koba, então, salvo o melhor juízo, tá? Eu acho uma excelente ideia, porque quanto mais polícia, melhor. Vários estados da região amazônica têm batalhões de polícia especializados em fronteira. E esses batalhões atuam junto com a Polícia Federal e com as Forças Armadas, com resultados excelentes. Então, eu acho, sem conhecer os detalhes ainda, a princípio, uma excelente medida, muito melhor, Koba, do que instalar televisões smart em presídios. Para a gente detalhar um pouco mais, o Palumbo, esse projeto, o projeto é de ter 11 bases reunindo efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil e de guardas municipais. O discurso de combate à insegurança tem sido adotado por políticos que desejam disputar a presidência em outubro, com Ratinho defendendo até mudança no arcabouço jurídico, dando aos estados o poder de endurecer penas por conta própria. Seria a federação de verdade, né, o Palumbo, com os estados definindo ali as suas próprias regras, que vai na contramão total, você sabe bem, está lá em Brasília, você é deputado, vai na contramão total da PEC da segurança, que vai ser assunto nesse ano também, né? Que a PEC puxa para Brasília as decisões de segurança pública, o Ratinho Júnior é contra, pelo contrário, ele quer que os estados tenham mais poder. E essa PEC da segurança do jeito que está é uma lástima, né? Era bom o governo, até para não passar tanta vergonha, tirar de pauta, porque não vai resolver absolutamente nada o problema da insegurança, né? O que o governo federal deveria fazer é investir justamente no que o governador Ratinho Júnior está fazendo, nas fronteiras. A gente não vê as fronteiras do Brasil sendo patrulhadas, a gente não vê absolutamente nada, mais de 10 mil quilômetros de fronteira, e não se vê absolutamente nada. Isso poderia ser feito pelo Exército, poderia ser feito pela Polícia Federal, ou seja, o Brasil realmente é um queijo suíço, onde tem buraco para tudo quanto é lado, e entra-se muita droga, muita arma, por esses locais que acabam escoando aí pelos estados, abastecendo o crime organizado. Então, a atitude do governador Ratinho Júnior é louvável. Ele está fortalecendo, dentro das suas possibilidades, inclusive possibilidade jurídica, a sua polícia, fortalecendo o seu estado, dando força aos policiais. Agora, de nada vai adiantar isso se nós continuarmos tendo leis frouxas. E tem muito deputado em Brasília que não quer saber de enrijecer as leis, que acha que bandido é vítima da sociedade. Literalmente, eles acham isso. Eles acham, inclusive, que cadeia não vai resolver o problema. Eu não sei qual que é a solução, então, para o crime. Se para esses parlamentares cadeia não resolve o problema, o que resolve? Colocar uma tornozeleira e ficar esbravejando nas redes sociais e TV e depois se negar a assinar qualquer pedido de lei que vá tornar a vida do criminoso mais difícil, como, por exemplo, acabar com a progressão de regime. Eu vi um monte de deputado anti-horário falando que agora temos que acabar com o feminicídio, onde já se viu morrer 4 mulheres por dia, mas na hora de assinar uma PEC para acabar com a progressão de regime, eles não assinam. Eles simplesmente não assinam. Eles vão tirando o corpinho deles de lado, vão se esquivando, falam uma coisa na rede social, mas não tem uma atitude de realmente um parlamentar preocupado em defender, por exemplo, as mulheres. Então, é louvável qualquer tipo de
fortalecimento das polícias, de mais policiais nas ruas, de mais patrulhamento, de fortalecer as guardas municipais. O futuro da segurança pública é a polícia municipal. A gente tem que ter essa consciência, os governadores têm que ter essa consciência para que a gente tenha um pouco mais de segurança. Mas com este atual governo, eu acho que isso é muito difícil, governo federal. Ô, Diego, como é que você vê esse desafio aí para todos os interessados na eleição de 2026, o tema da segurança pública? Sem dúvida nenhuma, Cuba, a segurança voltará a ser o grande tema de debate das eleições, reflexo daquilo que o brasileiro sente nas ruas. O brasileiro não se sente seguro, seja pela violência urbana, que tem índices crescentes em muitas das regiões do país, seja pelo avantajamento do crime organizado e a própria dinâmica informacional que tem dado conta com as muitas operações que têm sido feitas, principalmente aqui no estado de São Paulo, do tamanho e do poder das facções criminosas. E nesse sentido, essa aposta do governador Ratinho Júnior é algo que une o útil ao agradável. Eu não acredito que já exista uma decisão definitiva sobre uma candidatura presidencial de Ratinho Júnior, mas a pauta da segurança pública serve para tudo. Isso serve, inclusive, também para ele organizar a sua própria sucessão no estado do Paraná, onde ele não tem exatamente um aliado como favorito às urnas em 2026, nas eleições de 2026. Eu já trouxe aqui hoje o nome do ex-juiz, senador Sérgio Moro. É ele quem tem se apresentado como favorito nas pesquisas no estado do Paraná, e ele não é diretamente ligado ao grupo de Ratinho Júnior. Procurou o governador para uma conversa, mas eles ainda não têm nada definido acerca de sucessão, e muito provavelmente também não será Sérgio Moro o sucessor, já vista que o PSD no Paraná tem outros nomes que almejam essa posição. Se for para construir a sucessão, essa pauta da segurança pública serve muito bem. Se for para Ratinho Júnior se lançar como pré-candidato à presidência da República, serve melhor ainda. Então, é uma aposta que a gente pode classificar como uma espécie de coringa político, né? E claro, muitos outros candidatos também, pré-candidatos à presidência, vão se utilizar da segurança pública, principalmente apontando a inabilidade do atual governo em lidar com o tema. O Mota trouxe no comentário dele a informação sobre as televisões smart que o governo federal colocaria em presídios. Enfim, nós temos de um lado, do lado da direita, iniciativas como a do governador Ratinho Júnior de policiar melhor as suas fronteiras, de combater de forma mais incisiva o crime, e nós temos do lado da esquerda, a despeito dos discursos que foram feitos ultimamente sobre combate mais incisivo à criminalidade, principalmente os debates que foram travados no PL antifacção, na PEC da segurança pública, quando a gente vai ver a conduta, aquilo que de fato se faz, é essa política pública de televisão, é pensar na ressocialização, enfim, pensar como que nós vamos dar mais direitos ainda para as pessoas que cumprem pena por crimes cometidos, pessoas essas que no Brasil já têm muito mais direitos do que em outros países do mundo, notadamente países mais seguros, que não têm um problema tão grave de criminalidade como nós temos. Então, eu acho que sim, Koba, a segurança pública é um tema que será amplamente debatido ao longo desse ano e que a esquerda tem grandes dificuldades. É um grande flanco do atual governo a questão da segurança, que sem dúvida será muito abordado por todo aquele que se posicionar no campo oposto ao projeto de reeleição do presidente Lula. O nome do Guilherme Derrich está sendo cotado agora como um dos nomes para ser vice na chapa do Flávio Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso nessa edição ainda do programa Os Pingos nos Is. O Roberto Mota, fica difícil, né, para o governo nessa situação em que a população se sente insegura e o governo tem que mudar o discurso para até apresentar projeto para endurecer pena. Não combina muito com o histórico de discursos, né? A gente viu, por exemplo, o PL antifacção, que depois que foi apresentado caiu na mão do próprio Guilherme Derrich, aí deixou de ser um projeto do governo, passou a ser projeto de quem é da área mesmo, né? De quem é da área de segurança pública. Fala aí, Mota, o que esperar dos discursos todos aí nesse ano de eleição em relação à segurança? Bom, eu não vejo o governo desconfortável com isso, nem a esquerda desconfortável com isso, não. Eles não dão a mínima, porque a maioria da população pensa, e para eles está ótimo. Essa sempre foi a postura dos partidos de esquerda, que defendem esses projetos os mais absurdos possíveis, e agora estão pegando carona no ativismo judicial.
Eu acho bom o governador criar esses batalhões de fronteira e cair dentro do tráfico de drogas enquanto dá, porque daqui a pouco a gente corre risco de ver as drogas legalizadas aqui no Brasil. Então, a preocupação da esquerda e do governo é meramente eleitoral. Não é uma mudança de estratégia, é uma procura por uma narrativa. Me dá aí o seu assessor, me inventa alguma coisa para eu poder fazer uns discursos aqui, fingindo que eu tenho alguma preocupação com a história da segurança, que eu tenho alguma intenção de fazer alguma coisa a respeito. É só até a eleição. Depois a gente volta tudo como era. Eles não conseguem nem disfarçar, Koba. É o que a gente sempre fala aqui, né? Esses discursos bonitos contra o feminicídio criaram uma palavra nova, né? Porque era homicídio. Quando o homicídio, o sujeito mata uma mulher, agora é feminicídio. Criaram delegacias especializadas de atendimento à mulher, discursos lindos, eles choram. Agora coloca no Congresso Nacional uma proposta. Assassino de mulher pega prisão perpétua. Veja quantos deputados parlamentares de esquerda vão apoiar isso. Não precisa nem prisão perpétua. 30 anos sem nenhum benefício, sem visita íntima, sem televisão smart, sem auxílio reclusão. Matou uma mulher ou matou uma criança, 30 anos. Vejam quantos parlamentares de esquerda vão apoiar isso. 0. Eu aposto com vocês que nem as mulheres parlamentares de esquerda vão apoiar nisso, porque a ideologia é muito mais forte. A gente vê parlamentares da esquerda radical, não vou citar nome aqui, mas que teve familiar assassinado. Nem assim muda, porque a programação é uma coisa muito forte. A gente reclama desses algoritmos de rede social, muito pior é o algoritmo que é instalado na cabeça dos parlamentares de esquerda.